Conversa de bastidor com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sadenberg. Boa tarde, Muniz. Boa tarde, ouvintes da CBN. Oi, Bernardo. Boa tarde. Bernardo, o assunto é a eleição no Rio Grande do Sul e o PT, o palanque do Lula no Rio Grande do Sul deu uma arrumada, né? Com a candidatura da Júlia Brizola para governadora. Como é que ficou a situação, Bernardo? Pois é, Sadenberg, esse era um dos últimos nós a serem desatados na montagem dos palanques do presidente Lula. Rio Grande do Sul, a gente está falando de um estado bastante importante, o 5º maior colégio eleitoral do país, um estado onde Lula já teve maioria em eleições passadas, mas que hoje tem votado em peso na direita, tem se bolsonarizado. Mais cedo, Sadenberg, eu dei a notícia em primeira mão na minha coluna no site do Globo, de que o Edgar Preto, candidato do PT, ia retirar sua candidatura em favor da Juliana Brizola. E essa notícia foi confirmada há pouco pelo próprio agora pré-candidato do PT, que falou que vai, enfim, sair da disputa em nome da Aliança Nacional. E aí o que estava pegando nesse caso? O PDT, que é o partido da Juliana Brizola, exigiu o apoio do PT no Rio Grande do Sul como contrapartida ao apoio à candidatura do presidente Lula à reeleição. Portanto, o Rio Grande do Sul virou moeda de troca na montagem do palanque nacional. Não é algo inédito, a gente já viu acontecer e vê acontecer em todas as eleições, mas nesse caso tem um ponto de ineditismo, que é o seguinte: o Partido dos Trabalhadores nunca deixou de lançar candidato próprio no Rio Grande do Sul. Vai ser a primeira vez que isso acontece desde a primeira eleição lá atrás, em 1982. O PT já governou o Rio Grande do Sul 2 vezes, primeiro com Olívio Dutra, que foi eleito em 98, depois com Tarso Genro, eleito em 2010. Então, pela primeira vez, o Partido dos Trabalhadores, que já governou o Rio Grande do Sul, deixa de disputar o Palácio Piratini e apoia Juliana Brizola. Juliana Brizola é deputada estadual e ela carrega, talvez como principal trunfo, Sardenberg, o sobrenome. Ela é neta do ex-governador Leonel Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul e que ainda tem uma força eleitoral muito grande, mesmo 22 anos depois de morto. Quer dizer, o Brizola, o nome do Brizola representa uma tradição trabalhista no Rio Grande do Sul, que vem lá de Getúlio Vargas, depois João Goulart e finalmente o próprio Brizola. Então, é um resgate, de certa forma, é uma reunião de duas forças do campo da esquerda que no Rio Grande do Sul quase sempre tiveram em conflito, mas que agora se unem em nome do palanque nacional. O PT do Rio Grande do Sul, nos últimos dias, disse que não ia aceitar intervenção, que não ia topar retirar a candidatura. Pois bem, aceitou, retirou e agora vai apoiar a Juliana Brizola. Temos ainda 2 minutos, um pouco mais. Bernardo, você pode nos falar sobre a conclusão do julgamento do STF sobre as eleições no Rio de Janeiro? Sim, Sadenberg, esse julgamento vai ser retomado logo mais às 14h e a expectativa é que seja concluído hoje, ou seja, no fim do dia a gente vai saber como é que vai ser o processo de sucessão do governador Cláudio Castro, que renunciou para não ser cassado. Vocês sabem que eu não gosto de fazer previsões aqui sobre votos de ministros do Supremo, porque muitas vezes eles dizem eles conversam uma coisa no bastidor, chega na hora, vota de outro jeito. Você não gosta de fazer previsões antes do fato, né? Exatamente, eu prefiro fazer previsões sobre o passado, sabe? São mais seguras. Mesmo assim, no Brasil, como diz o ex-ministro Pedro Malan, até o passado é incerto. Mas nesse caso específico do julgamento de hoje, o que a gente pode dizer é o seguinte: há um clima de pessimismo do grupo político do ex-prefeito Eduardo Paes em relação à convocação de eleição direta. Então, veja só, o próprio grupo do Paes, que entrou com essa ação, o partido PSD, entrou com essa ação pedindo eleição direta, está pessimista, acreditando que o Supremo vai caminhar para uma eleição indireta, que é aquilo que diz a Constituição do Estado do Rio, né? Em caso de dupla vacância, não tem governador, não tem vice-governador, falta menos de um ano para o fim do mandato, convoca-se uma eleição indireta. A possibilidade de eleição direta, como a gente explicou na terça-feira, seria no caso de o Supremo
entender que a renúncia do Cláudio Castro, na verdade, foi uma fraude processual, né? Foi uma renúncia provocada para evitar a cassação, evitar o efeito dessa cassação, que seria a convocação da eleição direta. Agora, está pesando muita coisa nesse julgamento, Sardenberg. Sei que o tempo é curto, mas acho que vale citar duas rapidamente. Primeiro, o fato de a Justiça Eleitoral ser muito reticente sobre a possibilidade, a viabilidade de promover uma eleição num colégio eleitoral de 17 milhões de habitantes, uma eleição agora às pressas para ser realizada em junho. E o segundo ponto que está pegando é a própria disputa de poder dentro do Supremo, né? A divisão interna do tribunal, que a gente sabe que se uniu no julgamento do golpe, mas hoje já está dividido novamente, uma linha liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, outra linha liderada ali pelos ministros que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, e essa divisão deve pesar também no julgamento dessa tarde. Há ainda uma resistência forte da ministra Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, e que vê como uma espécie de uma desautorização caso o STF reforme a decisão do tribunal, né? O Tribunal Eleitoral falou que a eleição era indireta e agora pode ser que o Supremo Tribunal Federal decida de outra forma. O último ponto, bem rapidinho, é que há um risco, veja só, há um risco dessa votação de hoje terminar em empate, 5-5. E aí eu perguntei mais cedo para 2 ministros do Supremo, o que acontece no caso de empate? Sabe qual foi a resposta, Sardenberg? Não sei. Ninguém sabe. O regimento interno do Supremo prevê a possibilidade de um voto de Minerva, chamado voto de qualidade do presidente da corte. Nesse caso, o Fachin, o voto dele ia valer por 2. Mas ninguém sabe se vai ser o caso, se esse empate vier a se configurar. Vamos ter que esperar para ver mais tarde. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até a semana. Até a semana. Um abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes. Valeu, boa tarde.